Então a gente vai falar sobre, a gente fez um mapa conceitual sobre o capítulo 7 e 8 da parte 1 do livro Metodologia da Pesquisa Jurídica. No capítulo 7 a gente vai tratar sobre o desenvolvimento intelectual autônomo. Já no capítulo 8 a gente trata sobre os elementos obrigatórios e fundamentais que sempre precisa conter dentro de um texto. E aí, no capítulo 7, ele vai tratar um pouco sobre a resistência. Ele vai apresentar a resistência, que resistência é que as pessoas, elas não... as pessoas não estão tendo uma orientação adequada. E com isso, elas estão adquirindo... as pessoas estão caminhando de uma forma desorientada por si mesma. E aí, a resistência ela é um obstáculo pessoal na qual as personalidades estão sendo moldadas. E também possui as amarras intelectuais. Essas amarras intelectuais, elas são capazes de impedir a liberdade de espírito e elas também estacionam o pensamento. O propósito desse tópico é mostrar a concepção educacional platônica. Para eles, a educação era uma arte que tinha como objetivo a convenção da alma, e que o modo mais simples e mais eficaz de conseguir isso era através da educação. E eles também pensavam que essa concepção dirige a atividade educacional para a formação da capacidade de pensar, para moldar o temperamento, o caráter ou a personalidade. Ou seja, para os hábitos de pensar, para as virtudes de intelectualidade, e isto era encaminhar a alma na boa direção. Pela atividade, esse propósito busca-se algo complexo, a convenção da alma corrompida, ou ofuscada pelas demais ocupações. Bom, então, o primeiro tópico do capítulo 7, ele se inicia com a seguinte frase, abre aspas, o homem conhece, observa e compreende todas as realidades através dos seus sentidos. E é sobre isso que esse tópico vai abordar, as faculdades sensitivas, que são, por sua vez, a capacidade de aprender o mundo através dos sentidos, sendo responsáveis pela capacidade de aprender a forma mais sensível das coisas. O texto aborda que o homem mergulhado em suas paixões e percepções acaba ficando prisioneiro delas, impedindo assim a claridade de sua razão, porque ele acaba ficando com todas as suas percepções sensoriais limitadas. Por isso, a necessidade tão grande de se desapegar das próprias percepções para conseguir, assim, alcançar a sabedoria, para que o seu pensamento também não fique estacionado. Por isso, que para garantir a liberdade de espírito é muito importante rompermos com todas as nossas amarras intelectuais e até físicas que a gente vai adquirindo ao longo da vida, desde criança até velhinho. Então, diante disso, o autor do texto aborda os 5 danos intelectuais causados por essa prisão dos homens em seus sentidos e paixões. Então, a primeira delas é o apego aos sentidos e às paixões fatiga e cansa, visto que o homem apaixonado pelas suas preconcepções, ele nunca descansa, ele está sempre a provar todas elas. O segundo dano é os sentidos e as paixões atormentam e afligem, porque o homem que se sujeita a carregar todas essas amarras, ele carrega sempre um tormento e uma aflição de ter aquilo com ele. O terceiro dano é que os danos intelectuais causam obscuridade e cegueira, porque aquele totalmente inerte em suas amarras acaba ficando cego para o resto do mundo e limitando cada vez mais todas as suas experiências e oportunidades. O quarto dano é sujam e mancham, e o quinto, por fim, entibiam e enfraquece. Quem gasta suas energias em justificar todas as suas preconcepções, paixões e etc., fica com menos força para dedicar-se ao entendimento mais profundo de fato. Hoje eu irei abordar o tópico 7.2, que fala sobre faculdades espirituais e também aborda um pouco a morada intelectual. Para Platão, algumas virtudes e características são indispensáveis para que o ser seja capaz de adquirir conhecimento. Dentro dessas características específicas tem a memória, tem a grandeza da alma.
Tais características são responsáveis por configurar o espírito do pensador. Já para São João da Cruz, para o homem caminhar em direção à virtude, a Deus, ele precisa passar por momentos de privação. Para ele, existem 2 tipos de privação: a privação dos sentidos e a privação do espírito. No caso, a privação do espírito seria a privação da luz intelectual. Para São João, o ser humano nasce apegado a alguns tipos de pensamentos. E esses tipos de pensamentos fazem com que o ser humano não consiga se desenvolver intelectualmente. Então, a gente tem que se privar um pouco da nossa luz intelectual, dos nossos sentidos, para que a gente consiga crescer e evoluir, a desconstruir aquele tipo de pensamento. O ser humano ele tem essa tendência a fazer com que a gente encaixe as coisas nas nossas preconcepções. Então, estão falando de um bolo. Eu coloco aquele bolo, eu descrevo aquele bolo já com a minha preconcepção. E isso me impede a ter uma intelectualidade mais elevada. A gente tem que se privar totalmente do nosso conhecimento do passado, das coisas que a gente já tem, como que eu posso falar? Como concretas na nossa mente, como verdade absoluta, para que a gente consiga entender outras coisas. A gente não pode ser 100% apegado a isso. E aí, entro também na questão da morada intelectual, a questão do apego de alguns pensamentos na nossa morada intelectual e como isso nos impede de conseguir estudar e desenvolver o nosso conhecimento intelectual quando nós se apegamos a certos pensamentos. Quando fizemos uma pesquisa ou ganhamos alguma luz intelectual que nos ajuda, podemos ficar apegados àquele pensamento por ser algo que foi uma descoberta, que tem um apego até emocional. E eu queria enfatizar aqui que essa questão do conhecimento, do apego intelectual, não quer dizer que as nossas descobertas devem ser inválidas. A gente deve estudar certos tipos de tópicos, certos conhecimentos e aprofundá-los sempre. Deve-se evitar o apego, mas não que se aprofunde o entendimento. Então, a gente tem que aprofundar o entendimento. Então, a gente tem que aprofundar nos assuntos. Mas quando aquele assunto, quando todos os proveitos de determinada compreensão já foram abrangidos, a gente tem que se desapegar daquele assunto e continuar. Porque esse é o espírito de um pesquisador. O capítulo 8 consiste basicamente em uma introdução e uma explicação sobre como conduzir um texto. O texto de pesquisa precisa ser formado por uma investigação e, a partir delas, atingir descobertas sobre o objeto estudado. O argumento de pesquisa parte da descoberta feita e, dentro dela, o leitor é conduzido pelo mesmo pensamento feito do investigador. O texto Como Atirar Vacas no Precipício coloca como ponto reflexivo nosso modo de vida e a comodidade, e mostra como a nossa vida é transformada quando ocorre um fato inesperado, e que fatos inesperados sempre têm lições de moral para a nossa vida. Uma das principais partes é o encantamento, e é isso que prende o leitor até o fim da história. A história de Tom Jones traz uma reflexão sobre a natureza humana e o fato do homem ser considerado um ser condicionado. Os métodos textuais, eles se tratam sobre a escrita, ela ser um ato social. Ela é um ato social porque ela pode ser lida e verificada por qualquer pessoa que esteja interessada. E a gente sempre tem que ter uma cautela quando a gente vai definir os significados dos termos que a gente está utilizando no texto. E é necessário a gente saber como escrever, pensar em como escrever. Então, Umberto Eco, ele apresenta algumas dicas para a gente, que é não usar períodos longos, entrecortados. A ciência ela precisa ser precisa, evitar a linguagem poética, eliminar divagações, e sempre a finalidade do trabalho escrito é provar alguma coisa. Então, a gente sempre tem que verificar se está compreensível o texto
E quando a gente vai usar as reticências, o ponto de exclamação, as ironias e metáforas, a gente tem que usar elas com parcimônia para que ela não seja prejudiciais às ciências, porque a ciência ela precisa ser precisa quando está se fazendo um texto. E as citações, as paráfrases e as notas de rodapé, elas possuem algumas regras, na quais são a citação, ela diz algo de novo, ou ela precisa confirmar algo que já foi dito com uma precisão ou alguma autoridade. E também ela precisa apresentar uma absoluta precisão e a fonte do texto que está sendo transcrito. E também a gente tem que sempre destacar com aspas algum trecho de outro texto que a gente está citando no texto que você está realizando. E também tem algumas outras regras de rodapé, que são elas anexar trechos na linguagem original, e você também pode acrescentar outras referências que possam aprofundar o texto. E é isso o trabalho que a gente apresentou do mapa conceitual.